Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, o TV Saudade Entrevista de hoje tem a grata satisfação de receber uma simpática, uma grande atriz brasileira, Suzy Rego. Suzy, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, viu? Grata pelo convite, Américo. Obrigada a você. Quero falar de dramaturgia e da tua carreira, tá? Certo. Vamos lá. Eu sempre começo, Suzy, perguntando o seguinte. Eu vi que você começou como modelo, mas eu queria saber quando é que foi que a Suzinha, a pequena Suzy, descobriu a arte. Quando é que a arte entrou na sua vida e você achou que seria esse o caminho que você seguiria? Ou foi para casa? Conta isso para mim. Tá certo. Bom, na verdade, assim, na minha carreira profissional, eu comecei como modelo informal, claro, amadora, aos 13 anos, mas desde muito pequena, a minha lembrança que eu tenho, de uns 3 anos de idade, meu pai é militar da reserva, da Marinha, mas ele gostava muito de assistir alguns programas dominicais, como Concertos para a Juventude, ou aqueles balés, às vezes passavam uns balés, umas danças, uns espetáculos assim, e ele sempre me chamava, falava, olha que lindo, olha que bonito isso, tanto a música quanto a dança e tal, e eu sonhava também, como qualquer criança ou qualquer menina, ser bailarina, então eu achava aquilo maravilhoso. Na época ele não tinha condições de me pagar a escola de balé, mas ficava aquela fantasia, aquela brincadeira, e eu comecei a invadir as maquiagens da minha mãe com essa idade. Morávamos numa casa de 2 andares, então eu fazia questão de descer as escadas com muito glamour. Eles também assistiam Sandra e Miele, então tinham escadarias, e eu achava a Sandra Brea a coisa mais deslumbrante do mundo. Então era uma coisa de imitação àquilo que eu assistia e que achava muito interessante. Mas sempre fui, eles dizem que sempre fui muito exibida, muito... como é que fala? Realmente muito expansiva, sempre quis muito aparecer, me exibir, me mostrar para as pessoas nas brincadeiras. Então tinha aquela coisa de achar maravilhoso vedete, chacrete, bolete. Então aquilo, né, aquela coisa do show, do penacho, da pluma, da maquiagem. Então, assim, uma pessoa que é travesti desde criança, desde os 3 anos, entendeu? Quer um brilho, quer uma capa, quer um glitter, quer uma purpurina, uma música, uma cortina. Então, assim, isso já foi percebido por eles, essa tendência ao show, enfim, ao show, ao palco. E, felizmente, sempre incentivaram. Eu sempre fiz meus showzinhos e sempre incentivaram. Os vizinhos aplaudiam, chamavam mais amiguinhas, e aí fazia show com a toalha de casa, com a touca da mãe, com as coisas. Tanto que meu pai me deu uma caixinha de maquiagem igual a que minha mãe tinha, para eu não estragar a dela. Então, era muito fácil me ver no final de semana de sombra verde e tal, assim, montada já desde pequena. Você é filha única? Não, eu tenho um irmão mais velho, Yuri, um ano e pouco mais velho que eu, e eu tenho uma caçula, Iane, que mora na Inglaterra, é 6 anos mais nova que eu. Mas a exibida sempre fui eu. Nenhum dos dois caminhos. Exatamente. É engraçado porque, assim, uma geração anterior à sua era uma geração que uma ou duas, talvez, que enfrentava preconceito dos pais, porque a vida de artista não era bem vista. Na tua geração já era um pouco diferente, já começou essa transformação, né?
Você sabe, Américo, eu costumo falar até aqui em casa com os meus filhos, com o Fernando, nem tem tanto a ver com geração, tem a ver com pessoas, porque na mesma vila militar que eu morava, algumas famílias achavam horrível meus pais deixarem eu passar um batom, uma sombra, dançar como Eliana Pittman, e outros diziam que engraçado, divertido, uma criança. E ali na mesma comunidade, muitos admiravam artistas, admiravam assistir artistas, né, em suas novelas, em seus shows, em seus programas de TV, mas tinham pavor que um familiar quisesse se tornar artista. Então, assim, é sempre em relação às pessoas, porque isso acontece hoje. Sim, é Acontece verdade, é hoje. verdade. Eu já ouvi isso, me falarem, Deus me livre, minha filha querer ser atriz. Eu falo, olha, você deveria dar graças a Deus. É verdade. É, agora, assim, você como filha de militar, eu li um pouco, agora fui estudar um pouco o teu currículo, e você teve, justamente por isso, morou em várias cidades. Essa coisa de não fincar raiz, primeiro quero Uhum. confirmar se isso é verdade, né? Se você não fincou raiz em lugar nenhum quando pequena por causa disso. Isso foi uma coisa que você que te atrapalhou nesse processo, que te ajudou? Ou como é que funcionou isso na tua cabeça, de Olha, menino? é muito divertido pelo seguinte, veja bem, eu sou filha de um militar da reserva da Marinha. A Marinha tem um pouco mais, né, de leveza, digamos assim. Meu pai estudou na Marinha. Meu pai se formou na Marinha. Meu pai se alfabetizou na Marinha quando ele era um pracinha de 18 anos do interior do Rio Grande do Norte. Então, veja bem, meu pai é nordestino, militar, virginiano, entendeu? A princípio, um cara muito simples do interior do Rio Grande do Norte, mas eu acho sempre que os chips vêm de outra realidade, sabe, vem de outra esfera. Então, assim, um cara desse que, como eu te falei, gostava de assistir manhã de domingo, música clássica, concertos, dança, arte. Um cara desse, assim, claro, tinha os rituais dele, mas que seria muito mais comum esperar para... E vai aí nenhuma crítica, nenhuma mesmo, nenhum julgamento, seria esperar o futebol, aquela coisa, ou de repente... Mas meu pai é desse jeitinho dele, então, assim... Isso é muito interessante. Quando nós começamos a nos mudar, até porque por causa da função dele, meu pai, no navio, ele é MR, ele é manobras e reparos, é um cara que fica entre a proa e a popa, um cara que mexe com a âncora, tal, é um negócio complicado. E aí ele tinha ofertas de transferências de cidades, porque isso era bom financeiramente. Ele podia crescer nas patentes e também dava aquele plus, né, no orçamento familiar. E assim, a família topou, porque ele encontra minha mãe lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, eles se casam, depois eles já mudam para Pernambuco, para Olinda, depois ali ele já é transferido para o Rio de Janeiro. Então, assim, esse casal, com esse talvez meu irmão, aí, filho pequeno, já começou nessa dinâmica, somos nômades, somos mutantes. Então, quando eu passei bastante tempo no Rio de Janeiro, ali em São Gonçalo, que eu acho que eu me dei conta que a minha primeira grande mudança seria aos 7 anos de idade, eles já disseram o seguinte, olha, aqui é desapego, escolhe os 5 brinquedos favoritos, o resto será doado, nós vamos fazer uma coisa de roupa assim que também é nesse nível, na mudança da casa também, chega lá, começa uma nova vida, então isso foi extremamente enriquecedor, Ai, que barato. enriquecedor. Eu aprendi, primeiro, o respeito à nossa cultura e às outras culturas de outras cidades. Os hábitos, os sotaques, as manias, as festas, a comida. Então, assim, isso é muito bom, mas praticou mesmo, criou na nossa família um constante desapego, um constante desapego. A qualquer hora nós podemos sair daqui, fica 70% das coisas e vamos nós para outra empreitada, para outra aventura. Isso é uma coisa que fica para tudo, né? Sim, Não só sim, para não só para coisas, né? Mas para para tudo. situações, para Relações, para as escolas, para as, né,
por elos que se faz, mas assim, e mesmo assim, eu sempre falo, engraçado, né? Às vezes as pessoas falam muito sobre, já que é saudade, né? Já que o tema também aqui é saudade, me falam muito das saudades, tal. Eu falo, que engraçado, eu acho que eu sou nada nostálgica, porque eu tenho lembranças com muita ternura, tem umas lembranças, sabe, de texturas, de aromas, de sensações de banho de chuva, de frutas em determinados lugares, de brincadeiras de determinadas cidades, umas cidades um pouco maiores, outras bem menorzinhas. Em Mato Grosso do Sul, nós moramos numa cidadezinha chamada Ladário. Ali imagina, era muito pertinho do Pantanal Mato Grossense. Então, assim, quantas vezes eu nadei em rio, em açude, nós pescávamos lambari, imagina, fruta do pé, tantas goiabeiras, mangueiras, morei em Belém do Pará. Então, assim, eu tenho essa memória que ela é muito saborosa. É isso que eu te falo, muito saborosa. De vez em quando aparece alguém daquela época, eu falo, olha, que loucura, que interessante. Diz uma coisa para mim, você nasceu no Rio de Janeiro. Sim, numas dessas transferências, mas assim, os meus pais são nordestinos, são do Rio Você Grande se do Norte. considera o quê? Brasileiro do Brasil. Eu sou um mix, eu só posso dizer que eu sou um mix, porque meus pais são potiguares, são do Rio Grande do Norte, desculpa. Então, fui gerada em Pernambuco, numa das transferências. Eu fui nascer na Tijuca, no Rio de Janeiro, onde mudamos muito de bairro também, de bairros, até irmos morar na Vila Militar, ali em São Gonçalo. E é engraçado, porque de tantas mudanças assim, de cidades, eu dizia, bom, eu vou fazer o quê? Eu tenho essa mistura saborosíssima de Brasil entre Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Então, assim, para eu te falar agora, depois de 32 anos fixada em São Paulo, eu sou cidadã paulistana, tenho o meu green card, tenho a minha cidadania. Eu brinco muito isso, nordestina de raiz, né? Carioca de nascimento, pernambucana de título de coração, porque eu fui Miss Pernambuco em 84, e paulistana por escolha. Então, assim, tem muito Brasil dentro de mim. Eu tenho umas paixões pelo sul do Brasil também. Então, eu vou ter que ser desagradável com você. Eu sou brazuca mesmo. Eu brinquei com você falar brasileiro, não pode, porque eu imaginei que você fosse me dizer isso. Aí deixa eu falar, aí você disse que começou a desfilar meio que na brincadeira, meio que informalmente, mas aí virou coisa séria. Como é que isso virou coisa séria? Pois é, porque assim, aos 13, veja, meu pai não conseguiu me dar aquela escola de balé que eu queria, que ele também gostaria. Mas ele disse que eu fui também tão generosa, tão compreensiva, assim. Mas eu era muito moleque, eu estava correndo, passando cerol em pipa, bola de gude, brincando de queimada. E tinha uma coisa que era engraçada, Américo, eu vivia com os joelhos esfolados, o pé machucado, e eu queria tirar a camiseta igual meu irmão, que vocês puxam a camiseta por trás. E eu achava lindo aquilo, tão libertário. E eles diziam, não, você não pode fazer isso. Por que que não pode? Tinha essa coisa, é menina, menino. Por que que não pode? Não, primeiro que você não pode ficar tirando a camiseta na rua. Mas meu irmão tirou. Sim, existe aí uma conduta de civilidade que nós temos que tentar manter. Então, vivia de pé descalço, e meu pai sempre falava a mesma frase, e que hoje ele dá muita risada com isso, porque eu chegava, os joelhos eram aquele... Sabe quando você põe um curativo que era meio vermelho e depois você passava um pó antisséptico? Então, meu joelho vivia com aquela visão de quem se machuca, um machucado em cima do outro, porque era muito moleca, mais que meu irmão. Você não brincava de boneca? Eu vou te contar a minha história de brincar de boneca. Muito bem. Quando teve a notícia da gravidez inesperada da minha mãe, eu tinha 6 anos de idade, eles se assustaram também, porque foi aí um desvio de rota, enfim. E aí um grande amigo do meu pai, hoje já está no outro plano, o tio Osvaldo,
falou, eu me ofereço para ser padrinho do bebê. Então ficou a minha mãe com aquela barriga, com aquela coisa, não sei o quê, com aquele bebê, e tinha aquela aposta, é menino ou menina, 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 então eu apostei que seria uma menina, e eles diziam, vai vir uma menina para brincar com você. Ou para o meu irmão falavam, vai vir um menino para brincar com você, enfim. E tá bom, chega aquele bebê com aquele paparico total, e eu, com meus 6 anos de idade, no alto dessa sabedoria, achava que a criança que chegaria viria brincar comigo. Não, era aquele bebê chato no berço, chorando, chorando. Eu ganhei do tio Oswaldo, padrinho da minha irmã, uma boneca Suzy. Ganhei uma boneca Suzy e, legal, essa boneca articulada, engraçado, legal. Eu coloquei a boneca no berço para minha irmã brincar. Eu não sei o que aquele bebê monstro fez, ela quebrou minha boneca. Não é que ela quebrou, acho que a bebê mexeu, a boneca, ela dobrou, porque ela era dobrável no meio, só que quebrou, eu acho que o pino que unia as partes. E eu falei, já é uma pessoa que não brinca comigo, que não sabe falar, não sabe... Ainda quebrou a minha boneca Suzy. Eu nunca mais quis boneca. Eu nunca mais. Me davam boneca, eu afastava. Mas adorava brincar de panelinha, de vassourinha, quando me comportava bem, entendeu? Porque senão eu estava correndo na rua com os moleques, brincando de esconde-esconde e tal. E meu pai, eu chegava em casa, meu pai dizia, nunca vai ser uma Miss, nunca vai ser uma Miss, por causa do joelho, do cotovelo, dos pés. Os pés, ele falava, por que não consegue calçar chinelo? Não, era descalço o tempo inteiro. E eu ouvia muito essa frase, nunca vai ser uma Miss, e ria disso, claro, como se eu dissesse assim naquela época. Nossa, como se fosse o objetivo da minha vida ser Miss, né? Como é que veio a modelo e a Miss? Que a gente dizia um pouquinho. Então, aí aos 13, eu sou convidada por uma vizinha para fazer uns trabalhinhos assim. Bom, meu pai me deu como um prêmio de consolação um curso de modelo e manequim no clube que nós frequentávamos no Rio de Janeiro. Naquilo eu fiquei fascinada, naquilo eu fiquei encantada. Era uma modelo, a professora era uma modelo que foi da Ródia, uma mulher linda, Rita Mancini. Aquilo assim, era a primeira vez que eu via de perto alguém que eu considerei estelar, né? Uma mulher muito alta, muito elegante, muito maquiada, muito cheirosa. Eu lembro do perfume dela. E aí, assim, aquilo realmente, já com 13, já, né, da puberdade. Então, aquilo eu fiquei encantada e comecei a pensar naquilo profissionalmente. Então, eu aceitei alguns trabalhos fazendo pequenos desfiles em troca de roupa, tal. Aí vieram outras transferências. Quando meu pai optou pela reserva, ele quis voltar para o Nordeste, escolheu Recife. Em Recife, eu estava fazendo pré-vestibular e a única coisa que eu pedi, meu pai também aprovou, era fazer aula de dança. Então, eu trabalhava numa loja de produtos para surf, eu vendia parafina, prancha de surf, no shopping em Recife, sim, para eu poder pagar a diarista para minha mãe, que eles queriam que acabasse. Não, e aí vai ficar tudo nas costas da minha mãe? Não, todo mundo faz tudo. Mentira. Então, eu falei, eu vou trabalhar, e aí eu era patroa. À tarde eu fazia o pré-vestibular numa escola muito bacana, e eu tinha essa aula de dança, fazia dança moderna, jazz, tal. Nessa coisa de, Suzy, tem desfile. Aí eu começava a fazer um desfilezinho aqui, eu trabalhava no shopping. Então, mas eu tinha, né, eu modelo formada, diplomada, aquelas coisas todas. Eu recebo um convite de um grande estilista para quem eu desfilei muito lá em Recife, Jean Souza, um cara de alta costura, maravilhoso. E aí os viados todos, não, você tem que ser Miss, você tem que ser Miss. Falei, gente, mas eu não tenho o menor comportamento para Miss. Eu não tenho isso. Eu ouvi isso a vida inteira que eu nunca ia ser Miss. E assim, não tinha essa postura. Mas eles insistiram e tal. E entramos nessa brincadeira. Uma bicha foi o meu maquiador, a outra, tudo de forma cooperativada, com amor. Um me deu a maquiagem, outro me deu o cabelo, o outro me deu o vestido. Os meus patrões da minha loja me deram um certo guarda-roupa e uma parte em dinheiro para que eu precisasse. E nós fomos, né, concorrer lá em Pernambuco.
Eu ganhei o Miss Pernambuco, já tinha participado de outros concursinhos de clube, assim, e ao ganhar o Miss Pernambuco, eu avisei para o meu pai, eu falei para ele, olha, eu ganhei o Miss Pernambuco e, na verdade, assim, um pouco antes do Miss Pernambuco, eu falei, eu vou participar, meu pai falou, não, não vai participar não, está estudando para o vestibular, não sei o quê. Eu falei, não, pai, eu vou participar sim. Ele falou, não, de jeito nenhum, se quiser, vá por sua conta. E eu passei 2 dias pensando, pensando, pensando. Aí meu pai tinha esquecido já esse assunto. Eu cheguei para ele e falei: olha, pai, você me disse assim que você não autoriza, mas se eu quisesse, eu ia por minha conta. Então eu vou ficar com a segunda opção. Eu vou por minha conta. Ele disse: pode ir, vá por sua conta, pague tudo. Mas não vai levar a sua mãe, não. Minha mãe disse: eu vou sim, eu vou. Eu Coitado do sou, homem. eu quero ser mãe de Miss, que é isso? E aí, dessa forma toda meio que mambembe, né? Tudo, sabe, feita dessa forma cheia de amizade e de colaboração. Quando eu ganhei o Miss Pernambuco, meu pai ficou tão orgulhoso que a primeira coisa que ele fez, ele saiu, voltou com um jogo de mala, 3 malas de viagem. Ele disse: já que você vai para São Paulo, tem que chegar em São Paulo com honra, bonita. Ele fez um crediário para aquelas malas, então estava dado ali, né, o meu passaporte para... Os meus pais sempre me incentivavam, então eu participei do Miss Brasil em 84, fiquei em segundo lugar por 1 ponto, eu já tinha passado no vestibular, Para, menor de idade, para. para psicologia. É, Eu tentei educação física, mas assim, na parte física eu realmente fui reprovada, mas passei na Universidade Federal de segunda entrada e meu pai disse: e agora? E a universidade? Aí eu falei: pois é, porque eu tenho uma agenda enorme como Miss Pernambuco durante o ano inteiro. Graças a Deus, ficaram muitos desfiles, muitas convenções, muitas participações, presença VIP, e isso gerava uma grana maravilhosa. Só que quando eu cheguei em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, eu pisei aqui no aeroporto de Congonhas, eu olhei aquela terra nublada, cinza, poluída. Eu falei: eita, eu sou daqui, eu sou daqui. Paixão avassaladora, mas assim, não houve o que curasse. E aí depois eu, interessante. não, falei: meu Deus, sou daqui. Me identifiquei na hora, eu falei: eu sou desse concreto, eu sou dessa confusão, eu sou dessa deselegância discreta de suas meninas, eu sou sampa total. E aí minha família ria muito, porque eu disse: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu cheguei aqui, eu amei de paixão, eu vou morar nesse lugar, papai. Você acabou de chegar aí, menina, para de inventar. Eu falei: bom, eu cheguei e alguém disse assim: olha, você... Qual o seu time? Eu falei: ai, meu Deus, Vasco? Não, em São Paulo. Eu falei: eu não sei. Você é São Paulina? Eu falei: tá bom, São Paulina, obrigada. Menino, se você soubesse o que eu amo o Corinthians, olha que horror. Me batizaram como São Paulina e eu amo a ralé corintiana. Muito bem. E assim, aí quando Então eu vi o você não negócio... gosta de mim, Você é São Paulino? palmeirense. Não, não tenho isso, sabia? Sabe por Eu tô quê? brincando, foi Minha, brincadeira assim. lógico, minha mãe e meu irmão são dodóis de futebol. Meu irmão é um botafoguense sofredor daquele, eu acho que lá em Pernambuco ele é náutico, se eu não me engano. Mas eles acompanham os jogos e tal. Minha mãe e meu irmão são palmeirenses, palmeirenses fervorosos, fervorosos. E aí, quando o Palmeiras ganha, eu parabenizo. Aí eles falam assim: ah, você não tem o menor jeito para futebol. Futebol, ele precisa ser bairrista, ele precisa ser... Eu falei: por que que precisa? Será que precisa? Não sei, eu falei: então talvez eu não combine com isso, porque eu falo, às vezes em jogo de São Paulo e Corinthians, eu vibro com um gol do Corinthians, e aí meu filho fala: você então não é São Paulina? Eu falei: então não sou nada, isso eu acho Você gosta de interessante. festa, né? Isso sim, conte comigo. Então, é lógico que essa minha transição ocorreu nesse aspecto. Eu trabalhando em loja de shopping em Recife, eu depois cumprindo minha agenda como Miss Pernambuco, e eu, sem saber como lidar com a história da universidade, eu e meu pai fomos para a Universidade Federal de Pernambuco.
Cheguei lá, Miss Pernambuco, meu Deus, aquela folia, porque lá eles curtem muito isso, curtem muito essa coisa de Miss, de concurso de Miss. E eu falei, pois é, gente, eu preciso trabalhar, viajar o Nordeste inteiro, só que eu preciso cursar, e eu nunca vi nenhum dia, eu queria saber, assim, tem como trancar? Trancaram para mim, sem eu ter pisado na universidade. Volte quando você puder. E você Eu não acabou cursei. voltando? Não, eu não cursei. Não, eu cumpri a minha promessa. Assim que eu terminei minha agenda de Miss Pernambuco, eu vim embora para São Paulo. Eu vim embora para São Paulo aos 17 anos. E meu pai disse, então espera um pouquinho, eu vou lhe emancipar. Porque ele disse, você vai estar em outro estado, então você que vai responder por sexo, drogas e rock and roll. Eu vou lhe emancipar. Só tem uma coisa, se tudo der errado, volta. Ai, que Eu falei, delícia. cara, esse carimbo no passaporte e vim. Menina, eu quase fui tirada do Miss Brasil, descobriram 2 dias antes que eu não tinha 18 anos. Mas Eu só vi que é o você contar uma seguinte, história uma vez. ninguém me avisou que era proibido. Eu vi você contar uma história uma vez, quero confirmar se é verdade ou se foi brincadeira sua. A história do brindar, do Tintim, Sim, Na China. verdadíssimo. Na China? Japão, Japão. Como é que conta? Conta isso que tem gente que não sabe. A América, o primeiro dia que eu cheguei no Japão, bom, eu cheguei lá e eu fui morar num apartamento de 4 quartos que já tinham outras modelos, inclusive brasileiras. Tinham as brasileiras e elas iam terminar o prazo delas e iam entrar outras meninas. E uma delas, Ana Paula, era muito amiga de um jogador de futebol daqui de São Paulo, que eu acho que ele era de uma seleção, eu não sei se era júniores, não sei. Eu sei que ele era um ídolo no Japão, porque ele tinha um programa de televisão, ele ensinava futebol. Então, ele era um ídolo infanto-juvenil. As crianças eram apaixonadas por ele, chamava Magrão. Enfim, e no dia que eu cheguei lá, e as meninas, vamos te familiarizar com o metrô, com o trem, com a comida, com as coisas, né? Dando aquela apresentação. Hoje à noite nós vamos num jantar lá no Clube do Magrão, ele convidou, e vão vários modelos de outras agências também e tal, não sei o que. Eu falei, mas é legal, isso é tudo bem, porque eu não tenho dinheiro. Não, não, ele que convidou. E à tarde eu conheci esse Magrão. E as crianças vinham atrás dele pedir autógrafo, foto, era uma coisa, ele é um ídolo mesmo. Não, não, gente, é lá no clube mesmo, assim, bom, tá bom. Nós fomos, então tinha modelo alemã, tinha modelo americana, tinha modelo italiana, tinha francesa, tínhamos nós, umas 4 brasileiras, vários japoneses, acho que dirigentes e tal, e não sei o quê. E todo mundo feliz por ele estava celebrando a audiência, não sei o quê. E era engraçado porque tinha um senhor japonês que ele me empurrava, cutucava meu braço, e eu falava para a menina, não sei o que é, não sei. Ele falava, não, ele quer que você sirva. Eu falei, eu não sou geisha, eu não, eu vim aqui convidada. E todo mundo, uma certa hora, o Magrão falou, bom, vamos fazer um brinde, A minha amiga, brincando com a francesa, brincou, salut, a outra, prost, Kampai, e eu bem animada, tchim, tchim, e ficou aquele silêncio. Aí eu falei, a menina falou, fala gomenasai, fala agora, rápido, gomenasai. Eu falei, o que é? Desculpa. Gomenasai, por que eu estou pedindo desculpa? Ela falou, porque você acabou de ofender os japoneses. A tiração de sarro é que japonês é tintim, pequenininho. Eu falei, e agora? Aí o Magrão falou com eles, tal, não sei o quê, mas não ficaram com a cara boa, não. Eu falei, gente do céu, Como o brasileiro brinda, né? primeiro dia, uma gafe desse tamanho já. Assim, acho que alguns entenderam quando eles explicaram que para nós, tintim é o barulho das taças, né? Mas E foi aí eu falei, muito engraçado essa história. É experiência de vida, né, Suzy? Agora, olha, bom, uma de tantas gafes que eu já cometi. depois sempre fala delas. Quanto tempo foi, na verdade, Você foi modelo de passarela só? Ou você também foi modelo fotográfico? Eu fui mais modelo fotográfico. Assim, Mas, eu nunca cheguei numa altura muito boa para passarela. Já fiz alguns desfiles, fiz alta costura, mas assim,
alguns que eram um pouco mais democráticos em relação à forma física, certo? Então, assim, eu nunca fui extremamente esquelética para fazer as passarelas, nem tão altas. As meninas passavam de 1,78, e aí com salto passavam de 1,90 por aí, mas eu fotografei muito, eu fiz muito editorial de moda, eu fiz muito catálogo, eu fazia muita beleza, catálogo de beleza, de produto, calendário, fiz um calendário maravilhoso para Mitsubishi Oil, que viajei pelo Japão, conheci o Monte Fuji, mas tudo, olha, tudo isso pode parecer bastante deslumbrante, mas não, era a relação. Eu morei no Japão, morei no subúrbio. Foram quanto tempo de desfilando, fotografando? Quantos anos? O tempo que eu modelei, É. eu creio que na minha contagem são, assim, profissionalmente, uns 7 anos, se eu não me engano, 7 anos sendo bastante maltratada. Nesse período, Suzy, você vislumbrava alguma coisa para o futuro? Sim, Como é que surgiu a atriz? eu tinha certeza que seria o meu caminho. Então eu falei, bom, preciso trabalhar como modelo para fazer uma boa grana, porque eu quero fazer uma ótima escola de teatro. Eu quero fazer uma ótima escola de teatro. Em São Paulo tinha algumas. Ou eu pensava assim, eu preciso me preparar de alguma forma, né? Porque é o que eu quero. É o que eu quero. Eu amo teatro, eu gosto muito de cinema, amo TV. E só que na época eu não conseguia, trabalhando como modelo em São Paulo, eu não conseguia nem assistir às peças de teatro, porque eu não tinha dinheiro para isso. Então, assim, e assim, eu confesso a você que a nossa rotina de trabalho como modelo é sempre muito puxada, horários invertidos, você levantando às 4 da manhã para chacoalhar 1h30, 2 horas numa Kombi para fotografar na praia. Você fotografa a coleção de inverno no verão e a de verão no inverno. Então, Claro, assim, a campanha começa antes, né? exatamente, é invertido. Então, às vezes, assim, até tinha uns convites, mas dependendo da minha agenda da semana, eu tinha que ir para a cama realmente cedo, botar pernas para cima, com pés inchados, de saltos altos, daquela coisa. E, às vezes, Provavelmente esgotada fisicamente também, cansada, né? muito, amigo, é o seguinte, o meu poder aquisitivo era realmente muito modesto, então eu bati cidade inteira de ônibus, me perdi várias vezes por tomar ônibus errado, eu não tinha familiaridade com o metrô, e nem era essa coisa toda, assim, o metrô, estações mais centrais, né, mais tradicionais, mas, assim, era muito puxado, eu fazia muito, eu buscava muita seleção. Seleção é quando você vai às redações e tenta falar com todas as revistas, com todas as produtoras. Eu ia a tudo quanto era teste. Então, assim, vai ter um teste para óculos. Mas só que o perfil é o seguinte, Suzy, o perfil é só oriental e preta. É só oriental e preta. Eu ia para o teste. Aí falava, você está fazendo o que aqui? Eu falei, vou fazer o teste. Vai que o cliente assiste e fala, olha aí, pode É, ser uma opção. É assim, aí eles falam, não posso te impedir de fazer o teste, mas não é para o seu perfil. Eu queria pegar o cachê teste. Fazia todos os testes. E uma modelo falava para outra. Passava para outra, passava pelo BIP e tal, não sei o quê. Então, assim, tinha semana que eu agradecia de ter uma grana boa só de cachê teste. Eu fiz muita revista e a revista pagava muito mal, mas aquilo formava um book bacana, sabe? hoje parece que nem existe mais cachê teste, né? Ou existe ainda? Existe, existe sim. Mas ainda tentam ludibriar, ainda tentam enganar, mas é porque nós precisamos educarmos uns aos outros. Os colegas têm que se educar. Você falar para um colega que ele tem direito, sim, porque a produtora fala, você não é sindicalizado, você não é, não tem, não rola, não vai ter. Aí a pessoa fica naquela dúvida, né? A competição é muito grande nessa. Sim, sim, muito, Bom, e muito a grande. atriz? E a atriz? Você vislumbrava isso? Você foi estudar? Não, eu quando voltei para cá das viagens, eu fiz algumas viagens, quando eu voltei, eu falei, bom, agora eu vou investir em publicidade.
eu vou atrás de publicidade, porque as campanhas pagavam melhor, dava para dar aquele respiro, e eu queria realmente aproveitar o que eu acreditava ser essa espontaneidade diante das câmeras. Fiz vários testes, alguns foram aprovados, outros não tinha texto, não tinha nada. Num deles, eu estava agenciada, estava agenciada, mas não fui chamada para um teste de um produto que seria lançado aqui, um produto inovador, inédito, que seria lançado no Brasil, que já existia lá fora. Eu sou, desde o concurso de Miss, um dos meus melhores amigos é o maquiador Lili Ferraz, que é um gênio, é de Pernambuco também. Ele me ligou e falou, por que você não está aqui? Eu estou maquiando as meninas para o teste, e por que você não está aqui? Mas aqui onde? Aqui na produtora, na EB, Enzo Baroni. Não estou sabendo. Ele falou, imagina, já deve ser a 17ª Suzy que eu maquio, porque são todas meninas de cabelo longo, cacheado, só tem você aqui. Ele falou, tem Suzy loura, Suzy preta, Suzy japonesa. Eu estou esperando você. Eu falei, mas espera, eu não estou sabendo. Liguei na minha agência. Aí disseram, não, você não foi aprovada por foto pelo cliente. Eu falei, não fui? Não, eu falei, acabei de saber que o perfil é exatamente... pois é, mas não foi. Aí eu, tá bom. Peguei meu bom ônibus e fui para lá. Aí cheguei para lá, o produtor disse, você não está na minha lista, quer fazer? Quero fazer. Ele falou, tá, que você não está na lista aqui. Eu falei, mas eu posso fazer? Pode fazer. Aí tinha agência, eu escrevi direto, com letras garrafais. Porque a agência, ela não foi escolhida por foto, não me incentivou aí mesmo assim, quer tentar, quer ir lá, quem sabe, não. É uma comodidade, né? Faz Exato. mais fácil, aí, né? isso, né? A lei do menor esforço. E aí, tá bom. Aí cheguei, aí Lili lá, maquiando, nós rimos com as meninas, que eram todas muito parecidas, nós rimos muito, todas nós, tal. E eu cheguei, mas eu fiquei... É o seguinte, eu sei dizer que eu sou incapaz de fazer uma coisa, mas eu não quero que alguém diga, você é incapaz. Deixa que eu digo. Então disseram assim... tá, você vai fazer direto. Eu vou fazer direto. Posso pedir uma coisa para o diretor? Será que ele deixa eu fazer 3 versões do teste? Como assim? 3 versões? Eu falei, por quê? O produto é um absorvente interno com aplicador. É o primeiro do Brasil. Só existia o concorrente, o outro, da Johnson & Johnson, que era o OB, mas sem aplicador. Aí eu falei, eu posso fazer uma... Porque, assim, é a apresentação de um produto inédito. Eu falei, posso fazer uma forma didática, explicativa. A outra, bem... como é que fala? Ela bem colocada, ela bem... Uma menina meio rebelde, meio não sei o quê. E a outra bem doce. Eu queria uma doce e eu queria uma mais brother, uma mais, sabe, descolada, mais descolada. E a didática? Tiradora de sarro e a didática. E aí o cara falou, mas você consegue fazer? Eu falei, consigo. Aí ele falou, ok, abriu câmera. Qual que você vai começar? Eu falei, você quer que eu faça e você fala qual é? Ele falou, nossa, olha, isso é que é segurança. Eu falei, não, de boa. Ele falou, quero. Aí eu, incomodada, ficava a sua avó. Ficava úmida, insegura, menstruação era um desconforto. Mas agora? Aí ele falou, didática. Eu falei, claro. Posso ir para a segunda? Que incomodada, ficava sua avó. Ficava úmida e segura. Ai, menstruação é desconforto, mas agora não. Ele falou, assim, a descolada. E a outra era incomodada, ficava sua avó. Ficava úmida e insegura. Menstruação era um desconforto. Mas agora não, agora você tem... Aí, que ótimo! A sua segurança. Eu falei, querido, nós estamos no game, vamos embora. Eu falei, e tem mais uma coisa. Pode fechar o teste. Depois de mim não precisa mais fazer, não, que é meu esse filme. Todo mundo, brincando. Incomodada ficava a sua avó. Ficava úmida, insegura. Menstruação era um desconforto. Aí veio a nossa geração.
que ficava incomodada do mesmo jeitinho. Só que, para sorte nossa, agora a gente tem Tampax. Tampax é o absorvente interno que vem com o aplicador, que coloca o absorvente no lugar certinho. 1 segundo e adeus umidade. Incomodada ficava a sua avó. Tampax, tão confortável que você nem sente que está menstruada. Essa seleção demorou porque ela foi feita aqui em São Paulo com umas 500 meninas de todos os perfis, de todas as etnias, de todos os cabelos, de todas as, enfim, sotaques do interior, da capital. Foi feito no Rio de Janeiro, eles me colocaram num avião para fazer teste no Rio de Janeiro, e eu fui e fiz teste lá no Rio de Janeiro. Tinha um monte de Suzy lá também. Final, ficamos eu, Suzy, boneca Suzy morena, e uma boneca Suzy lourinha, igualzinha a mim, louro bem... Eu cheguei lá e falei, querida, parabéns para nós, né, finalistas. Só que eu preciso te avisar um negócio. Esse filme é meu. Ela fez, eu sei. Sério? Mas você gosta desse desafio? Você gosta de se sentir desafiado? Você funciona melhor na pressão ou na calmaria? Você sabe que assim eu funciono das duas formas. Como eu te falei um pouquinho antes, eu só fiquei chateada porque a minha agência me ligou e disse, olha, parabéns, você foi aprovada para o filme da Tambrans, do Tampax. Eu falei, é mesmo? O que está escrito no termo de compromisso? Como? O que está escrito no termo de compromisso que eu assinei para o teste? Ah, a gente vai olhar. Eu falei, não, procura ver. Porque quando eu liguei para vocês falaram que eu não fui aprovada por foto. Não, Suzy, é porque assim, aqui na sua ficha está que não sabe dar texto. Eu falei, e quem colocou isso nessa ficha? Quem colocou isso? Ah, aí nunca acha ninguém, nunca sabe. Eu falei, então você vai ver, o meu termo de compromisso está assinado direto. Eu vou fechar o comercial direto. Não, olha, eu falei, não, pode perguntar para dona mocinha, sabe por quê? É isso que eu te falei. Você pode pegar uma ficha com as minhas informações e dizer, olha, tá aqui que você não sabe guiar moto, Suzy, você que escreveu, é verdade, eu não sei guiar moto. Mas se está dito que eu sei dar texto, que eu tenho algumas habilidades, então, por favor, incentive essas habilidades. Né? Procure o seu produto, o seu modelo é o seu produto, procure elevar a autoestima, procure encorajá-lo a aprender novas coisas. Enfim, eu fiz o contrato, como você está falando de desafiar, eu posso dizer, eu não consigo fazer isso, mas se alguém chega sem me conhecer dizer que eu não sei, então isso me agita, e isso me desafia, principalmente no meu setor, né? na área artística, na dramaturgia. Agora, tu tem uma característica muito marcante, que é a tua voz, né? É. Você já sabia dessa coisa da voz? Que a tua voz era uma coisa marcante? Você passou a ter noção depois que você começou a trabalhar? Você deve ter ouvido isso diversas vezes, né, da tua voz. Ouvi muitas vezes como chacota também, tem voz masculina, tem uma voz muito grave, tem uma voz esquisita, tem uma voz que não combina com o rosto, mas eu falei, olha, eu agradeço a minha voz, acho ela maravilhosa, acho ela boa, acho ela forte, acho ela diferente, e fazendo teatro também, eu fiz a segunda peça, direção da Bibi Ferreira, e então, ela falou... Uma coisa, você entrou, depois dos anúncios, você entrou via teatro. Foi o teu primeiro trabalho profissional? Via TV. Salvador da Pátria. Isso. E essa história também é divertida pelo seguinte, Américo. Desculpa te interromper, que eu queria saber Imagina! por onde você entrou, porque é importante. Ó, não é interrupção, é bate-papo. Eu sempre falo isso. Tá. À vontade. Na época de Tampax, eu acho assim, de 1985 a 1990, eu namorava o ator Paulo César Grande. Então, tem uma história que você brincava com isso também. Assim que eu conheci. Nos conhecemos por um comercial de cigarro. Aliás, eu entrevistei a Cláudia. Oi? Eu entrevistei a Cláudia.
Ah, Tá? maravilhosa! Uma Ela é um graça, uma anjo. graça. Eu amo Cláudia Mauro, ela é querida, ela é um anjo na vida dele. Essa menina ela é fantástica, eu gosto demais dela. Nós nos gostamos muito. Ela Enfim, falou para mim, ela falou para mim. ela é fofa demais. E aí, assim, com o comercial, com o Paulão, eu pedia para ir em tudo. Posso ir no seu ensaio de teatro? Posso ir na sua gravação? Pode, claro. Então, assim, eu ficava, falava, é aqui, eu pertenço a isso, gente, eu pertenço a isso aqui. Eu ficava nos ensaios, eu não sei o quê, eu fazia anotação, eu decorava as falas. Importante dizer que ele também tem uma trajetória diferente, porque ele era jogador de vôlei, não é isso? Isso, Também isso. estava começando, meio começando a carreira nessa época, não era isso? Eu acho que ele já estava mais estabelecido, porque assim, ele já tinha feito algumas novelas e algumas peças, ele já tinha uma trajetória. E eu gostava demais de leitura de peça, reunião de elenco, ficava quietinha, gravação, ficava sentadinha no canto, assim. E quando ele falava assim, eu preciso passar uns textos, tal, que eu vou gravar, eu dizia, posso estudar? Pode, que legal. Então, assim, ele me ajudou muito nisso e foi muito generoso. Então, eu comecei a entender como são os roteiros, o roteiro que determina a sua vida em gravação, que horário, como que cena grava, tal, e depois os próprios capítulos, os textos. Quando eu ia passar o texto com ele falava, vai. Eu começava, ele dizia, cadê o papel? Aqui, ó. Aqui. Eu bati o texto com ele, já memorizando. Ai, e ele brincar, que louca. Eu falei, esse é o melhor exercício que tenho, se é isso que eu quero, se é isso que eu quero. Veja bem, numa churrascaria no Rio de Janeiro, na plataforma, que era também um ponto de encontro da classe artística, eu estava com ele, me aparece um senhor maravilhoso, cabelinho grisalho. Esse é o Paulo. Paulo, tal, não sei o quê. O Paulo senta conosco, tal. Nós começamos a conversar, tomar chopp, rir, não sei o quê, e ele é de São Paulo. E ele começou a me provocar de brincadeira. E uma hora ele falou assim, e você é atriz? Eu falei, sou. Eu só não estou trabalhando como por enquanto, mas eu sou. É mesmo? E é talentosa? Eu falei, eu creio que sim. Enfim. E de vez em quando eles falavam umas coisas, eu dizia, não, discordo. Ele dizia assim, mas ela é atrevida, né? E aí ele dizia, tem personalidade, não sei o quê, tal, brincando. Depois ele saiu, o Paulo saiu, foi para outra mesa. E o Paulo, meu namorado, falou assim, você não viu que eu fiquei piscando para você? Você não viu? Eu falei, não notei. Ele falou, Paulo Biratã, diretor-geral da Rede Globo, você batendo boca com o cara. Eu falei, não, batendo boca não estava. Eu me permiti discordar de alguns pontos de vista dele. Aí falou, nossa, mas Também normal, não? ué, eu falei, mas escuta, eu deveria me comportar diferente por ele ser um cara poderoso? Você se comportaria diferente se soubesse quem ele é? Quem ele era? Eu creio que sim. Você acha que sim? Olha, eu creio que assim, uma coisa era o Paulo amigo do meu namorado, todo mundo bebendo chopp e eles tirando sarro, e uma outra coisa, eu acho que eu teria uma certa deferência, não que eu fosse aceitar a provocação, mas assim, eu acho que eu fiquei muito próxima, muito rápido, porque assim, foi ele que começou. Então, eu acho que eu rebati muito rápido. Talvez sabendo se tratar de um diretor e tal, talvez eu não tivesse dito que eu era atriz, entendeu? Mas não foi isso que te ajudou, ou justamente Eu, você? eu creio que sim, porque daqui a pouco ele vem, senta, fala, é claro que eu sei quem é. Você, a incomodada, ficava sua avó. Eu falei, eu conheço aquela. Aí eu falei, entendi, ok, corta. Eu recebo um telefonema, que era, acho que a Camila Thierry fazia departamento de elenco da Globo aqui em São Paulo. Ela fala, Suzy, é o seguinte, nós vamos fazendo uns testes para banco de elenco da Globo. Banco de elenco, oficina, tal. Isso te interessa? Me interessa, claro, me interessa muito. Tá bom, passa aqui, traz DRT. Eu falei, eu não tenho DRT. Eu não tenho meu número na Delegacia Regional do Trabalho, eu não tenho.
eu sou modelo, então, ok. Passa aqui, preenche a ficha, parará, pega o texto, você vai fazer sua cena com... Ele acho que já está até no céu, depois eu vou lembrar o nome dele, que fez o texto comigo. Esse colega, sim. E é engraçado que ele levou a namorada para ela passar os textos comigo lá no meu apartamento. Ela disse, eu vim porque eu estava com ciúme, tá? Eu fiz, fica à vontade, tá tudo bem. Acho que foi o Corte Real, um dos irmãos Corte Real, querido. E nós, bom, ok, vai ter o teste, vai ser com o diretor aqui de São Paulo, vai ser na Praça Marechal. Nós vamos determinar o dia e avisamos quando for o dia, porque vai ter muita gente fazendo teste, ok. Eu estou trabalhando como modelo. Entrou um trabalho para mim que era um desfile conceitual da Wicklow, na Mário Ferraz, era conceitual, portanto, tinha cabelo em forma de escultura, maquiagem completamente diferente, era um showroom, e era na parte da manhã, dava pausa, almoço, na parte da tarde. Me ligaram, é tal dia, eu falei, eu estou num trabalho. Ah, mas é o horário comercial. Eu falei, pois é, mas 9 ao meio-dia, estou e depois... Então, vai na hora do almoço. Eu falei, eu sei, mas eu não posso desmontar do visual. Eu fui para o teste com aquele cabelo que tinha uma armadura, um negócio aqui, e uma maquiagem. Eu cheguei, os atores começaram a rir. Ator, grunge, camisa de flanela, tal. E aí o diretor falou assim, como é que eu vou fazer o teste com você assim? Eu falei, eu não posso desmontar, querido, é o meu ganha-pão. Ele falou, tá todo mundo rindo. Eu falei, amigo, faz do jeito que você quiser. Ele fez o teste. Sabe? Não tinha como, tinha verde aqui no meio do rosto, tinha um cabelo pontudo. O maquiador fez pela manhã e foi embora. Eu não podia desmontar, porque acabou o teste eu voltei para o desfile. E aí eu fui chamada lá no Rio de Janeiro, fui para lá, e o Paulo Biratã, meu padrinho, disse, sabe o seu teste? Eu falei, sei. Ele falou, ficou uma merda. Eu falei, claro que ficou. Era uma cena de Vale Tudo, da Glória Pires com o Richelli. Ele falou, e você com aquela fantasia? Eu falei, é quem estava me pagando no dia. Ele falou, você foi aprovada, mas não pelo teste, foi aprovada pela nossa conversa lá. Aí eu falei, mas eu tenho que te pedir desculpa. Ele falou, nada, você foi aprovada no primeiro dia que eu vim incomodada, ficava sua avó. Eu falei, eu quero essa atriz. Olha, muito foi mesmo bom, um divisor de águas na tua vida, que de foi. repente a tua agência nem teria te colocado lá. Não, O não teria. que teria sido se você não tivesse ido? Talvez você chegasse onde chegou. Sim, continuaria fazendo outros testes para Mas outros ia ser o caminho mais longo, né? E assim, eu perdi o prurido, o pudor muito cedo. Eu pedia coisas, entendeu? Assim, num segundo encontro, eu pediria ao Paulo, quando tiver um teste eu posso fazer? Será que eu posso entrar no processo de seleção e tal? Assim, eu nunca fiz uso disso com o meu namorado, com Paulo César Grande. Eu nunca fiz. Mas eu dizia, eu posso ir na leitura? Eu posso ajudar? Posso participar de alguma forma? Ele dizia, você é muito interessado. Sou mesmo, né? E algumas pessoas disseram que eu fui alpinista, mas olha que engraçado, eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Nada mais justo do que me cercar delas. Nossa, E alpinismo é outra coisa, né? é outra coisa, por favor. Mas, de qualquer maneira, enfim, opinião, né? Cada um tem a sua. E aí eu fiz, meu Deus, que legal que agora eu sou do banco de elenco, vou fazer oficina da Globo. Ele falou, eu estou achando que você está comemorando pouco. Eu falei, não, eu estou muito Quem feliz. falou? Ele Quem falou? Paulo Biratã, diretor, eu acho que você tá celebrando pouco. Aí eu falei, mas não, eu estou super contente que eu vou fazer parte do banco de elenco, eu vou fazer oficina da Globo. Ele falou, não, você está celebrando pouco para quem vai fazer a novela das 8. Eu falei, eu? Ele falou, ô doida, você não sabe o que é isso? O teste? Eu falei, não, me disseram que era para o banco de elenco e oficina da Globo.
você estava contando que aí você fez o teste, o Paulo não sabia que era para novela, e aí era para novela. E aí? Aí começou uma corrida, eu até cheguei já a comentar isso com você, que você precisa ter o seu registro, né, de DRT, na Delegacia Regional do Trabalho, e eu fui correndo para o sindicato, expliquei a situação para eles foram extremamente queridos e generosos, me deram um DRT provisório, isso é possível fazer, mas ele só seria efetivado se, logo após esse trabalho, eu, num prazo de 6 meses, já fizesse um outro trabalho como atriz. E felizmente deu tudo certo, porque eu mal terminei essa novela, já comecei outra. Fez E Top aí Model, né? eu saí de uma cidade em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, já fui direto para a Bahia começar a gravar Top Model. Aí você foi trabalhar em Salvador da Pátria. E você me disse que os teus pais e você assistiam televisão. Como é que foi para você, de repente, estar lá com o Lima Duarte, estar lá com, acho que o Francisco Coco fez essa novela também, né? Sim. Bom, o elenco, Luiz Gustavo. Como é que foi Sim. para aquela moça que cresceu vendo os pais verem televisão, assistindo aqueles atores, de repente está lá fazendo parte daquilo? Como é que foi, Sandra? Eu penso assim, como eu já havia comentado há um tempinho, enquanto eu estava junto com o Paulo César Grande, eu fui a muitas leituras, a muitos ensaios de teatro, a muitas gravações, então eu já era bem familiarizada com muitas dessas pessoas. Então, eu fui muito bem recebida. Eu já não tinha... É engraçado, né? O tempo que eu passei assistindo o trabalho deles, vendo os processos, vendo como cada um se comporta como um profissional e tal, aquilo tudo foi muito interessante, assim, em nenhum momento eu tive estranheza, eu percebi que é isso mesmo, o ator, ele é um construtor, ele é um co-criador, ele é um estudioso, ele é um pesquisador, exatamente, então, assim, é um processo que me parecia bastante já confortável nesse sentido. Então, eu via como a Beth Faria é aplicada, estudiosa, organizada, um outro querido colega que não é do elenco de Salvador da Pátria, mas que conversava comigo durante muito tempo, Emiliano Queiroz, é uma espécie de padrinho, porque é tão bacana as leituras que ele sugeria. O Cécio Tirré, que está no Paraíso, lá dos artistas, o Cécio era praticamente um coach meu, ele sempre me chamava no cantinho para dar muitas dicas, dizendo para eu aproveitar a cena, tal. Então eu percebi assim, eu fui muito bem recebida. E outra coisa, você sabe, eu sou muito interessada, muito curiosa. Eu comecei a me aproximar da equipe técnica. Então, os meus mestres foram cabos-man, foram câmeras, iluminadores, diretores de arte, auxiliares, assistentes. Então, toda essa equipe técnica, diretor de estúdio, todos eles assim percebiam a minha entrega, que aquilo não tinha nada a ver com deslumbramento, tinha a ver com ofício. Então, vários deles hoje são meus queridos colegas que lembram desse início, porque falavam, fica paradinha, não mexe tanto, fica paradinha, não é tão rápido assim, não levanta tão rápido para não perder o foco, espera um pouquinho. Então, assim, esse carinho era cotidiano. Eu conversava muito com eles, fora de set, conversava muito, então eles diziam que era bacana ver uma jovem atriz levar em consideração a qualidade do trabalho deles, porque normalmente só ligam para o artístico, para a imagem deles, para, enfim, gravar logo para ir embora e tal, mas aquilo me interessava muito. Eu dizia, gente, olha, eu tentei juntar dinheiro para fazer escola de teatro e de TV. No meio do caminho, entrei pela publicidade, já comecei na TV. Então, eu preciso de material, eu preciso de conteúdo, eu preciso de aprendizado. E vocês são os melhores mestres, vocês todos estão na ativa, então eu jamais perderia essa oportunidade de conversar tanto tempo com um cameraman experiente que tem tanta coisa para contar e
é uma aula magna, é um presente. Eu brincava, olha isso, eu estou estudando o que eu mais amo e ainda me dão uma graninha para isso, ainda me pagam. Aí vou colocar uma jaquetinha aqui que está meio frio. Você diria que você se encontrou já no Salvador da Pátria? Eu diria o Encontrou o teu seguinte, caminho? que eu diria que agora eu revejo, Salvador da Pátria está em reprise, aliás, vários trabalhos meus estão em reprise atualmente. Eu tive uma coisa que foi muito legal, eu aproveitei a liberdade, eu tive o despudor de arriscar, de tentar, então eu vejo assim, muita da minha atuação em Salvador da Pátria foi intuitiva. Eu não entendi por que a gente não dormiu na fazenda. Ela queria dormir na fazenda. Porque na fazenda o ar é mais puro. Eu sei o que eu estou fazendo. Você tá na minha marcação, pode me explicar por quê? Quer te afastar do engenheirão. Alice, você toma jeito com essa boca, tá demais. E não foi por isso que a gente veio para Ouro Verde, não foi? Pra ela não dormir junto lá com Dormir junto, não! Eu acabo metendo a mão na sua boca se você continuar me desafiando. Não tô te desafiando. Está me desafiando, vai pra cama. Vai pra cama que eu quero conversar com a sua irmã. E é um assunto que não lhe diz respeito. Eu sei o que é, tá? Vai pra cama, Alice. Tá bom. Bastante intuitiva, mas muito alegre, muito espontânea. E também é o seguinte, tinha muito a ver com a personagem, né? O texto do Lauro César Muniz, para mim, a personagem era isso, era uma jovem. Como que era a personagem? Alice Sintra. Ela era super... Uma menina rica, uma menina que não tem problema real, só tem problema existencial que todo jovem tem, com suas paixões, com suas desilusões, né? Eu da novela. Que núcleo que você era? Quem eram teus pais? Eu só tinha a minha mãe, Bete Faria, minha irmã Maiara Magri, tinha na casa... ela tinha uma governanta, um braço direito da mãe, meu Deus do céu, já vem o nome dela, já vem. Mas, assim, eu gravava muito com Marcos Paulo, gravava muito com outro amigo que já viajou, Luiz Maçãs, tinha Marcelinha Muniz, que ela é enteada do Lauro César Muniz, fazia parte da minha turma, né? Uma turma jovem, Hugo Gross, Thales Panchacon, que também já se foi. Então, são vários núcleos, né? Então, aquele Narjara Tureta, que é minha amiga até hoje. Então, assim, alguns colegas muito queridos, Lucinha Lins, que eu amo demais, um elenco grande, Antônio Calone, né? Imagina, Mário Lago, no dia que eu vi Mário Lago, eu confesso que eu me benzia, assim, falando, meu Deus, como eu sou bem-aventurada, como eu sou abençoada, olha isso, Mário Lago, que um lorde, que querido, Zé Vilker, ele também já foi, muito brincalhão, Zé Vilker, né? E o Zé Vilker brincava muito, ele falava assim, quando passava, ele falava, ô diabo, essa roupa é sua, né? E eu dizia, não, é do personagem. Ah, não, então tá. Por quê? Não, nada não, brincava muito conosco, brincava... E a fazia novela também, né? Fazia também, fazia sim. Nossa, um elenco imenso, um elenco muito estelar, Maitê Proença, Suzana Vieira. E as viagens, queridas, as viagens para o interior eram sempre tão festivas, tão divertidas. Todo mundo jogava ping-pong junto, saía para jantar, para os botecos, para conversar. Era, sinceramente, assim, uma das lembranças que eu tenho de um elenco muito grande, mas muito animado, muito animado. Diferente de gravar um comercial, né, Suzy? Sim, sem dúvida, né? Assim, o que acontece? Muitas vezes na publicidade você está ali como modelo ou como atriz e tem um diretor de fotografia e tem um diretor de arte e tem, sei lá, mais de 50 profissionais e muitas vezes o cliente está ali. O cliente está ali. E, às vezes, o cliente fica insatisfeito. Ou não é o cliente, mas é o representante, tem o representante da agência, representante do produto. É assim, eles buscam realmente a excelência para passar aquela informação valiosa em 30 segundos ou 1 minuto, quando é um caso do comercial mais longo. E na dramaturgia, na teledramaturgia, enfim, você precisa... É um roteiro exaustivo, onde se grava 40 cenas por dia, fora as externas. Então, tem que se ter uma responsabilidade muito grande de saber que existem profissionais ali
que passam 8 horas seguidas de pé com equipamento. Então, há de se ter muito respeito, sabe? Eu sempre fui muito estudiosa. Meu texto está decorado. Eu ando, até hoje que todo mundo usa celular ou tablet e tal, eu ando com meu textinho, meu papel, eu gosto dele. O meu texto gosta de se esconder em algum lugar do cenário. As pessoas até sabem, abre uma gaveta, seu texto está aqui, eu falo, então, ele é meu talismã, deixa ele aí, bonitinho. Você disse que você tinha facilidade de decorar, você tem até hoje? Tenho, mas eu exercito bastante, Américo. Eu procuro ler coisas corriqueiras, né? Coisas... Isso é um livro dos meus filhos, aqui é um livro sobre a região norte. Então, quando eu leio um texto, eu gosto de memorizá-lo. Aí eu passo para eles, eu sempre brinquei disso, eu estou falando para você, eu lavava a cabeça quando eu era mocinha, e eu lia o rótulo do shampoo ou do condicionador para repetir, para fingir que eu estava fazendo um comercial. Então, exatamente. Então, assim, essa é uma brincadeira que eu continuo fazendo. Umas brincadeiras, as pessoas falam que são alguns toques, mas eu gosto de ler coisas e depois... brincando com o Fernando, meu marido, que é ator também, é ator, é professor, é mímico, então eu gosto de falar para ele, eu sei esse texto, eu sei, ele fala, mentira, eu falo, sei sim, e isso exercita não só como profissional, como ser humano, como pessoa, porque nós temos tanta informação no nosso HD, tanta informação, que às vezes nós vamos desacostumando o exercício da memória. Então, assim, é muito... Como é que fala? Normal me encontrar com palavras cruzadas, que eu amo fazer palavras cruzadas. E o nosso querido Paulo José, é Aldine Miller, o nome da atriz, lembrei. Nosso querido Paulo José dizia assim, o dia que você sair nas palavras cruzadas é a consagração da sua carreira. Eu brincava. E não é que um dia estava lá o nome da minha personagem, a atriz que faz a Carla em Top Model, eu disse, sou eu! Consagrada. Bom, aí você falou, aí, daqui a pouco a gente vai começar a entrar em perguntas gerais, mas eu quero, por exemplo, depois de Alice veio a Carla de Top Model. Era diferente a Carla? A Carla é diferente da Alice? Totalmente diferente, totalmente. É outro universo, outro mundo. E aí que você entendeu o que é ser atriz? Quando você fez uma outra vida, a segunda vida que você fez? Bom, eu entendi desde cedo que eu gostava muito de assistir, então eu via vários atores em uma série de personagens diferentes, né? Então, acostumado a ver Tony Ramos numa obra, em outra, então você sabe que tinha essa pluralidade, né? de personalidade, de possibilidades. O que tinha em comum da Carla de Top Model é que eu fui modelo, então eu tinha essa bagagem como profissional de moda. Procurando alguém? Tô procurando meu namorado, Lucas. Você deve saber onde ele tá, né? Ah, sim, o seu namorado ciumento. Sim, ele já foi embora. Mas ele mandou lembranças, querida. Desculpa, querida. Foi sem querer, tá, querida? Sobre desfilar, sobre comportamento de foto. Tive até a oportunidade de dar umas orientações para Malu Mader, que nunca foi modelo. Então, nós trocamos de aula, assim, aula de passarela, ela me deu umas aulas de cena. Então, assim, muito gostoso essa troca. E é muito fascinante você viver outra história, você viver outra vida, né? Isso é um exercício terapêutico rico, muito rico. Eu gosto muito disso. E eu gosto também de tentar buscar com o meu diretor ou com o autor, se for possível, cada vez mais detalhes daquele personagem, para trazer um tempero, um sabor, para trazer um diferencial que você fala, bacana aquilo. Por que será? Porque eu vou buscar a gênese do personagem. Você compõe de dentro para fora, então? Bastante, bastante. Assim, quando vem a sinopse, eu pego a sinopse como dever de casa
E, assim, é um exercício, até o Fernando passa muito esse exercício. Quem, quando, onde, como, por quê. A parte externa dela vem depois. A parte externa do personagem vem depois. A parte externa vem muito da composição que é dada por outros tantos profissionais. Então, é o seguinte, o que que vai ser? É uma pessoa ligada à moda, mas ela é ligada à moda extremista, ela usa cabelos diferentes, ela tem cabeça raspada, ela usa só um tipo de cor, de figurino, ela tem um comportamento, ela traz uma mensagem na sua imagem, é alguém que tem essa militância, é alguém que usa algum tipo de acessório que traz alguma informação, ou não, é uma pessoa tão rica, tão poderosa e altamente simplista no vestir, é alguém... Então, já fiz personagem que é extremamente perua, porque é uma wannabe, quer ser alguma coisa, e acha que com uma série de subterfúgios, uma série de acessórios e de enfeites, vai passar aquela impressão. E outras que são muito ricas e são bem mais tranquilas, simples, são seguras. Então, tem muito isso sobre as personagens e outras pessoas que só se ligam na aparência, são fúteis, e outras não. Tem uma aparência maravilhosa, mas tem uma outra questão a ser estudada. Né? E isso eu acho muito interessante, isso sobre ser uma tela mesmo, sobre ser uma tela. Então, a parte externa é assim, olha, o que vocês acham? O autor acha que ela deveria usar sempre tranças. Ela vai ser uma pessoa que está sempre de trança. Então, tranças de duas, trança cruzada, trança de raiz, trança... Porque ela tem essa jogada, tem essa pegada, tem essa tendência. Ah, então tá, tal personagem vai sempre estar de gola levantada, ou só usa jeans, ou é equivocada no vestir. Isso traz muito. Por que é equivocada no vestir? Porque alguém que acredita que só seduzindo as pessoas é que ela consegue as coisas. E aí tem os exageros também, e tem também, lógico, poder aquisitivo de personagem, qual é o drama, se é uma esquizofrênica que está na rua, se é uma religiosa, como é que funciona isso. E outra, eles estudam muito a cartela toda de cores dos núcleos. Então, nesse núcleo aqui é permitido usar o seu esmalte vermelho, o outro rosa, e aí aqui é um pessoal que usa mais as cores mais quentes, mais neon. Tem tudo isso, né? Tem toda uma pesquisa bem detalhada. Mas você leva a sugestão, dessa parte externa você leva. Eu levo sugestão de conforto, sobre conforto meu, sobre conforto. Assim, se é exatamente, é obrigatório que a personagem tenha tanta pele exposta, ou ela pode usar outros decotes. O decote pode ser de saia, o decote pode ser de ombros, ou precisa ser exatamente uma coisa que evidencie demais o busto. Isso pode ser negociado. Por exemplo, eu não gosto tanto de roupas justas, eu, Suzy, particularmente. Nunca gostei de roupa muito justa. E aí eu posso sugerir, será que nós podemos fazer isso com... dá para fazer isso numa ocasião especial, ou ela pode usar mais capas, mais coisas, e aí, normalmente, os figurinistas e diretores de arte são bastante compreensivos para adaptar, sabe? Adaptar, você sabe disso, as mulheres têm algumas cismas, né? Durante muito tempo eu cismei com meus braços, porque brincadeira, que braço grosso, braço de lavadeira de beira de rio, tem braço grosso, olha, só aparece o braço. Então, dá aquela... Falar, então eu não queria tanto braço exposto, porque é a primeira coisa que chama atenção. E depois, com o passar do tempo, algumas coisas eu falei, quer saber, me conta como é a personagem. Se ela for de expor os braços mesmo, vou tentar melhorar o aspecto dos braços, treinar um pouco o braço, ou usar outras coisas, uma coisa que dê uma hidratação, tem muito a ver, é praia, campo, é verdade, é real, é ficção, é realidade fantástica, é novela que tem muita pegada de humor, de comédia. Então, isso tudo, né, leva-se em conta.